Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 2 de abril de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, sábado amanhã, sabadão de muito jogo, acabou a data FIFA, filho, esquece, ó, macetada de jogos, reta finais das grandes ligas, então alguns jogos eu vou passar muito rápido, o jogo que tá com uma odd que eu não curto muito, eu vou só passar rápido para dar um alerta para vocês, beleza? E passando sobre ontem, rapidamente, mais um dia muito bom pra gente, conseguimos cravar o bilhete do canal, dessa vez sem susto, então receba, sim, melhor do mundo, graças a Deus, receba. Vambora, vamos começar então que eu não posso ficar enrolando muito não. 8h30 da manhã, a gente começa com o campeonato inglês, jogo entre o Liverpool e o Watford. Liverpool favoritaço para esse jogo, só temos um problema, que é essa cotação aqui, que impossibilita a gente entrar numa vitória simples. Liverpool vem num grande momento, se a gente olhar aqui, ele já esteve bem distante do Manchester City, hoje em dia essa diferença é de apenas um ponto, então mesmo o Liverpool tendo um confronto importante pela Champions League, no meio de semana, ele joga terça-feira contra o Benfica, é um tipo de jogo que ele não pode vacilar. Se ele quiser realmente continuar aqui disputando essa liderança, é um jogo que ele tem que vencer do Watford, que em 29 jogos ganhou 6, empatou 4 e perdeu 19, fez 29 gols e sofreu 55. É uma das piores defesas da competição. E o Liverpool tem o melhor ataque. Liverpool que em 29 jogos ganhou 21, empatou 6 e perdeu 2, fez 75 gols e sofreu apenas 20. Liverpool jogando em casa, melhor mandante, 11 vitórias e 3 empates, fez 37 gols em casa e sofreu apenas 7. E o Watford como visitante fez 15 gols e sofreu 21 em 15 jogos. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, não vou olhar aqui o confronto direto porque o Watford estava na segunda divisão. O Liverpool vem de 3 vitórias seguidas, só que aqui como teve um jogo contra a Inter que ele perdeu na Champions League, aí acaba cortando a sequência dele. Mas se a gente for contar no campeonato inglês, ele está com 9 vitórias seguidas no campeonato e 17 jogos de vencibilidade, é um grande momento. São 3 jogos sem sofrer gols, dos últimos 5 em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols. Já o Watford vem sofrendo gols a 3 partidas e das últimas 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. Tropa, para essa partida aqui, cotação baixa, então vou falar bem rapidinho, a gente pode ter 2 expectativas aqui. Como eu não sei qual é a escalação do Liverpool, provavelmente ele vai botar um time bom, né? Deve jogar ou o Salah ou o Mané. Eu acredito que o Mané não deva jogar porque ele se classificou com o Senegal e como já vai ter um jogo terça-feira, eu acredito que talvez o Salah jogue. Mas existe um risco de não jogar nenhum dos dois, tá? Até porque, sendo bem sincero, o Liverpool não precisa disso para vencer o Watford. Mas se não jogar Salah e Mané, essa odd aqui não se justifica de jeito nenhum. Agora, você viu ali a escalação, viu que o Liverpool está indo com força máxima, está indo pelo menos um dos dois, pode ser que dê para buscar uma vitória no primeiro tempo, até porque eu acredito que o Liverpool vem para esse jogo para matar e jogar tranquilo o segundo tempo, já poder poupar seus jogadores, já pensando no jogo da Champions League, que é um jogo muito importante para ele, ou então dá para vocês deixar o jogo rolar, né, conforme for passando o tempo, se o Liverpool não fizer um gol, dá para explorar ali uma vitória no segundo tempo com uma oddzinha maior. Dá para explorar gols se o Liverpool jogar com o time titular, mas eu acredito que até se ele estiver vencendo, no segundo tempo é capaz de ele tirar um pouco o pé, justamente por causa desse jogo, tá? Para mim o que vem forte mesmo é essa vitória no primeiro tempo, porque eu tô acreditando que o Liverpool vem para cima. Placar para mim, 2-0 para o time da casa. 8h30 da manhã, indo para a segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, eu tenho um jogo do Hamburgo, que vai receber o Paderborn. O Hamburgo que é um dos perde coelhos aqui do canal, no mar de gol e meio, já tem pelo menos umas 10 rodadas seguidas que a gente tem pego o green no mar de gol e meio do Hamburgo. Vamos dar uma olhada aqui na classificação para ver o que interessa pra gente. O Hamburgo é o 6º colocado, tem 42 pontos. No momento ele está a 6 pontos do terceiro, que vai lutar para subir através da repescagem, mas tem chance. E para os 2 primeiros que sobem direto para a primeira divisão, ele já está a 9 pontos. Só que o Hamburgo tem um jogo a menos, então ele pode encurtar essa distância. Só que para ele realmente, se ele quiser ainda ter um sonho de subir, ele não pode mais desperdiçar pontos. Faltam 7 rodadas para acabar o campeonato. Ele vai enfrentar o Paderborn, que já chegou a figurar aqui na parte de cima da tabela, mas foi caindo. Hoje, para mim, o Paderborn não tem mais chance. Falta muita rodada para ele tirar 11 pontos aqui. Para mim, não rola.
Mas é um jogo interessante para gols. Por quê? Porque o Hamburgo, em 26 jogos, fez 46 gols e sofreu 27. E o Paderborn, em 27 jogos, fez 46 gols e sofreu 38. Sofre muito gol. Detalhe interessante é que o Hamburgo é um time que perde pouco. Em 26 jogos ele perdeu apenas 4. O problema dele é que ele empata muito. Em 26 jogos ele empatou 12. Hamburgo jogando em casa, perdeu apenas uma, mas são 6 vitórias e 6 empates. Fez 26 gols, média de 2 gols seu ataque por partida em casa e sofreu 14. E o Paderborn, como visitante, perdeu apenas 2 jogando fora de casa, fez 27 gols, sofreu 16, time muito over fora de casa também. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 foram ambas marcam. Só que o Hamburgo vem de 3 vitórias seguidas contra o Paderborn, então tem um bom retrospecto aí contra o seu rival. O Hamburgo vem de 3 jogos sem vencer, 6 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em todos os 6 foram ambas marcam. E o Paderborn vem sofrendo gols a 5 partidas. Tropa, jogo do Hamburgo é sempre bom para explorar gols. Então dá para explorar aí o mais de gol e meio no safe do Mundo Bet. Quando eu estou olhando essa odd aqui, ela está 1.18, seria uma odd para completar um bilhete. Tá? Se ela tiver maior, quando você estiver vendo o vídeo, melhor ainda. Uma outra coisa que dá para buscar, para quem é mais ousado, quem gosta de odd alta, ambas marcam, vem muito quente para esse jogo e o mais de 2 gols e meio também. Até porque, como eu disse para vocês, o Hamburgo, para ele é vencer ou vencer. O empate para ele é horrível. Então ele é um time que vai se expor bastante, principalmente jogando em casa, e vai enfrentar um grande visitante. Pode ser sim um jogo de trocação, um jogo bom para a gente ver gols. O outro cenário aqui, que dá para explorar também, é perigoso, porque é jogo de segunda divisão. É perigoso, porque vai enfrentar um bom visitante, mas o Hamburgo perdeu apenas uma em casa, perdeu apenas 4 no campeonato. Então, se quiser ir com empate, anula. Caso der empate, né, que é o que o Hamburgo mais gosta, pelo menos você não perde, apenas anula a sua entrada, beleza? Eu deixo para os arriscados. Para mim, esse jogo tem mais cara de gols. Placar para mim, 3-2 para o Hamburgo. 10h30 da manhã, indo agora para a primeira divisão da Alemanha, temos o Brabo de Munique, que vai visitar o Freiburg. Parada dura, tanto que a odd do Brabo de Munique aqui do Bayern tá 1,50. A gente sabe que é uma odd alta para o Bayern jogar na Alemanha. Normalmente essa cotação vem bem baixa, mas ele vai enfrentar um time aqui que vem de jogos de invencibilidade. Freiburg é um time que é o 5º colocado. No momento está na zona da Europa League, mas ele está empatado em pontos com o Leipzig, que está na zona da Champions League, e está apenas a 3 pontos do Leverkusen, que também está na Champions League. Então, para ele, pode ser um ano muito importante ele conseguir disputar. Pô, na moral, vou fazer uma pergunta para você sem estatística nenhuma, tá? Quantas vezes você já ouviu o nome do Freiburg disputando uma Champions? Quantas vezes? Se pergunte isso aí. Como é importante para ele essa temporada? E do outro lado eu tenho o Bayern, que já está acostumado a ser campeão, só que dessa vez o título está muito complicado, porque ele está apenas a 6 pontos do Borussia. O Borussia vem numa crescente, então se o Bayern tropeçar, o Borussia pode acabar encostando mais. O Bayern são 20 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, fez 81 gols em 27 jogos, sofreu 28, é surreal o ataque do Bayern. E o Freiburg, em 27 jogos, fez 43 gols e sofreu 29. É um time que tem um ataque bom e um time que sofre pouco gol. Ele sofre até quase a mesma quantidade que o Bayern de Munique. Freiburg jogando em casa, perdeu apenas 2 em 13 jogos, fez 24 gols, sofreu 14. E o Brabo jogando fora de casa, são 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fez 39 gols em 13 jogos, média cravada de 3 gols, isso jogando fora de casa, no seu ataque, e sofreu 16. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E nos últimos 7, em todos os 7 foram ambas marcam. Tropa, não sei se eu estou falando rápido, mas é porque realmente tem muito jogo para passar. O Bayern vem de 11 vitórias seguidas contra o seu adversário. Então, ó, carimba, freguesia pura aqui do Freiburg com o Bayern de Munique. Só que o Bayern vem sofrendo gols a 7 jogos do seu adversário. Vamos lá. As duas equipes vêm de 7 jogos de invencibilidade. O Freiburg dos últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcam. Já o Bayern dos últimos 10, em 8 foram ambas marcam. Dito isso, tropa, para esse jogo aqui, 2 cenários. Primeiro cenário, para mim, o melhor do jogo é o mercado de gols. Bayern é o rei do 2,5, então dá para explorar o mais de 2 gols e meio aqui, ou ambas marcam. Mais de gol e meio a gente nunca tem odd para o jogo do Bayern, vai ser odd 1.14, aí acaba não compensando o risco. Quem quiser em gols, o mais de 2 gols e meio aqui vem muito quente. São duas equipes que precisam muito vencer, uma para tentar chegar na zona da Champions e a outra para se manter na liderança. 2,5 ambas marcam, porque o Bayern tem sofrido gols constantemente e o Freiburg
provavelmente vai levar um golzinho aqui desse ataque do Bayern de Munique. Outro cenário que dá para explorar também é uma vitória do Bayern, independente de enfrentar um time forte que é o Freiburg. O Bayern é o Bayern, simplesmente, é o brabo, tem um elenco muito, muito poderoso e eu acredito que ele vai levar esse jogo a sério sim. Dá até para explorar uma odd de empate anula, como a gente tem 1,50, vai ficar aqui em 1,20, 1,18 também para completar o bilhete, mas nesse caso aí, pelo menos se empatar, você fica garantido também. Então deixa a critério de vocês, mercado de gols ou mercado de resultado a favor do Bayern, talvez até com um empatezinho, placar para mim. Vou cravar um 4-2 pro Bayern de Munique. Amanhã é dia de gol, irmão. Chuva de gols. Receba. Também às 10h30 temos o jogo do Leverkusen, que vai receber o Hertha Berlim. O Leverkusen começou muito bem, tá dando uma oscilada, já começou a cair ali na tabela, a gente vai ver. E o Hertha, que vinha de 4 derrotas seguidas, na verdade ele vinha de um momento bem pior e acabou vencendo esse último jogo. Se a gente olhar a classificação, o Leverkusen em 27 jogos tem 48 pontos, tá na zona da Champions League, também é um time que não disputa uma cota a Champions, só que ele está aqui, ameaçado pelo Leipzig, ameaçado pelo Freiburg, tem o Hoffenheim aqui que está correndo por fora, né? 4 pontos dá para tirar, só que o Leverkusen ele tem uma grande oportunidade de vencer, porque vai enfrentar realmente um time muito mais fraco. O Leverkusen em 27 jogos ganhou 14, empatou 6 e perdeu 7, fez 66 gols, sofreu 41, é um grande ataque e é um time bem over também. E o Hertha em 27 jogos venceu apenas 7, empatou 5, perdeu 15, fez apenas 29 gols e sofreu 60. É a segunda pior defesa da competição, é a do Hertha Berlim. Vamos lá, o Hertha está jogando fora de casa, em 13 jogos ganhou apenas 2, empatou 2 e perdeu 9. É uma péssima campanha, em 13 jogos sofreu 33 gols fora de casa. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente é um jogo de poucos gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos do que 3 gols. O Hertha não perde há 5 partidas para o Leverkusen. Olha um retrospecto aí que tem rolado. Leverkusen dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols, até porque o Leverkusen ele tem vivido esse mau momento, né? Um time que estava muito bem, não sei quantas vitórias seguidas ele chegou a alcançar ali, fez uma sequência muito boa, mas vem caído com frequência. E inclusive acabou de ser eliminado da Europa League. O Hertha, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a sofrer, e dos últimos 6 em 5 perdeu o primeiro tempo. Vamos lá, tropa, acredito na vitória do Leverkusen, tem mais time, tá jogando em casa, vai enfrentar o Hertha, e o Hertha é um péssimo visitante, a gente viu ali que ele só venceu 2 fora de casa, ele não vence já há um bom tempo fora de casa, então acredito que o Bayern tem tudo para vencer esse jogo. O que torna perigoso é justamente o fato de ele estar oscilando bastante, mas eu acredito que jogando em casa, depois dessa parada aí que a gente teve para a data FIFA, ele deve vir aqui para matar o jogo. Então, se você tiver confiança, a vitória para mim é um grande mercado. Quem quiser explorar o mercado de gols também vem quente, porque eu tenho um grande ataque com uma defesa horrorosa aqui. Não vai estar pagando não vai estar pagando a mesma cotação, mas pode valer a pena aí para quem prefere o mercado de gols. Também às 10h30, continuando na Alemanha, tem jogos bastante interessantes amanhã para o alemão. Eu tenho o Hoffenheim que vai receber o Bochum. Vamos lá, queria uma cotação maior, já vou falar de cara com vocês para o Hoffenheim. O Hoffenheim, que é o 6º colocado, tem 44 pontos, está na zona da Conference League, mas já mostrei aqui que ele está bem perto da zona da Champions League, está apenas a 1 ponto, então para ele é muito importante vencer. E o Bochum é o time que acabou de subir para a primeira divisão, tem 32 pontos, né? O risco dele aqui é de lutar contra o rebaixamento, porque ele está a 7 pontos do primeiro time aqui na zona. É um time que venceu pouco, venceu apenas 9, empatou 5 e perdeu 13, fez apenas 28 gols e sofreu 39, tem um ataque fraco. Já o Hoffenheim em 27 jogos fez 49 gols e sofreu 40, já é um time bem over, um time que tem um estilo de jogo bem maluco mesmo, vai para ataque, faz gol, leva gol, mas tá dando certo. Em 13 jogos ganhou 8, empatou 13, perdeu 2, perdeu apenas 2 dentro de casa, fez 28 gols, sofreu 14. E o Bochum, como visitante em 13 jogos, venceu apenas 2, péssimo visitante que sofreu 25 gols fora de casa. E detalhe, rapidinho, ele fez apenas 9 gols em 13 jogos fora de casa. Vamos lá, o Bochum dos últimos 8 em 6, ambas equipes marcaram, só isso que eu tenho de interessante. Para essa partida aqui, acredito na vitória do Hoffenheim, como a gente tem uma cotação de 1,50, dá para ir com empate anula, para mim seria a melhor entrada, tá ali beirando 1,20, para mim é uma odd boa para colocar no bilhete. Quem acredita nessa vitória seca também tem muita chance de acontecer, só é um pouquinho arriscado, beleza? Mas para mim o Bochum é o adversário ideal para o Hoffenheim voltar a vencer, ele que estava numa sequência boa e vem de 2 tropeços.
Acredito que ele tem tudo para vencer dentro de casa. Placar para mim desse jogo, 2-0 por Hoffenheim. O Bochum tem um ataque fraco, acredito que o Bochum não deva marcar não. O problema é que a zaga do Hoffenheim facilita, né? Até para os ataques ruins, mas eu prefiro aqui buscar mercado de resultados nesse jogo. Mais um jogo também às 10h30 da Bundesliga, eu tenho o Frankfurt que vai receber o Fürth. O que acontece? O Fürth vem num péssimo momento, o Frankfurt estava muito bem, depois caiu bastante, agora já está 3 jogos invicto. Queria uma cotação maior também, porque o Frankfurt não tem sido tão confiável assim, só que o Fürth é um time muito fraco. É um time que, tá apenas com 15 pontos, provavelmente vai cair. Ele subiu, mas já vai cair. Ele como visitante tem um empate apenas e 12 derrotas. É um visitante horrível, horroroso. Em 13 jogos, sofreu 46 gols, tem média de mais de 3 gols sofridos por partida fora de casa. O problema é que o Frankfurt não é um grande visitante, né? Ele em 13 jogos venceu apenas 4 dentro da sua casa. Se a gente olhar aqui o histórico, o Frankfurt vem de 6 jogos de vencibilidade, 3 jogos sem vencer, né? Tem empatado bastante. O Fürth é um time over, dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e 8 também foram ambas marcas. Até porque é um time que está tentando sair dessa zona de desespero, como ele já está a 10 pontos do time fora da zona, para ele é vencer ou vencer, tá? Não tem jeito. Então, às vezes ele leva um gol, vai para cima igual maluco e é o estilo de jogo dele. Então, acreditando que o Fürth é um péssimo visitante, dá para explorar uma vitória do Frankfurt. Queria uma cotação maior para entrar com empate, mas não tem jeito, então deixa para quem é ousado. E, de repente, o mercado de gols, depois sai o primeiro gol, tá? Saiu um gol, por exemplo, do Frankfurt. O Fürth está indo para cima igual maluco. Pode valer a pena buscar mais nesse desespero aí que o Fürth vai acabar levando mais. Mas antes, no 0-0, eu vou ficar de fora. 11 horas da manhã, voltando para o campeonato inglês, a Premier League. Eu tenho um jogo do Manchester City que vai visitar o Burnley. O City que trava aquela luta lá com o Liverpool pelo título. Vai enfrentar o Burnley, penúltimo colocado. Vem de 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer. O City está aqui a 1 ponto, né? Tá pressionado ali, então é um jogo que ele de forma nenhuma pode desperdiçar pontos. O City, que joga a Champions League também, mas como tem jogo aqui que vale, provavelmente não deve poupar seus jogadores. Só que no caso do City, como o City tem um elenco muito bom, assim, muito parecido, você substitui ali o pessoal do ataque, você não perde tanta qualidade. Eu acredito já que o City tem mais chance de poupar alguns jogadores, porque no Liverpool tem 2 caras ali, tipo o Salah e o Mané, que se você trocar, você vai botar o Minamino, você vai botar o Firmino, que são bons jogadores, mas não tem como comparar. No caso do City, não, pô. Tu tem o Sterling, tem o Mahrez, tem o Foden, tem o Gabriel Jesus, tem o Grealish, que é a maior enganação, mas, jogando na Inglaterra, ele joga bem. Você vê que você roda ali o elenco e não sente tanta diferença assim. Ali no ataque. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O City vem de 9 vitórias seguidas contra o Burnley. Fala você. Freguês. 14 jogos de invencibilidade, 5 jogos sem sofrer gols contra seu rival, aqui é um grande retrospecto. Qual é essa, Sofascore? Sempre você, mano. Sempre no auge ali ele vai cortando. Vamos lá. Vou voltar. Burnley vem de 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer, a gente viu ali. 3 jogos sem marcar gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols, até porque tem um ataque muito fraco. E o Manchester City vem de 6 jogos sem vencer. Vamos lá, tropa. 2 cenários para mim. Primeiro é buscar a vitória do City. Tá com uma cotação de completar o bilhete, mesmo sendo uma cotação muito baixa. Pode valer a pena porque o adversário realmente é muito ruim. O outro cenário também, assim como o Liverpool, buscar uma vitória no primeiro tempo. O City é um time que vence a maioria dos seus jogos já no primeiro tempo e tendo um jogo decisivo no meio de semana. Se eu não me engano, ele vai jogar em casa, né, contra o Atlético de Madrid. Deixa eu ver. É isso aí. Vai jogar primeiro em casa contra o Atlético de Madrid. Então, dá sim para ele começar com o time titular, matar o jogo e depois descansar a galera. Então dá para buscar essa vitória no primeiro tempo ou essa vitória aqui para completar um bilhete. Placar para mim 3-0 para o time visitante. E aproveitando que eu tenho um dos piores ataques contra a melhor defesa da competição, pode valer a pena ambas não marcam, mas já é um mercado bastante arriscado, mas pode valer a pena. Também às 11 horas tem o Chelsea contra o Brentford. Esse jogo vai ser na casa do Chelsea. Chelsea vem numa grande campanha aqui de recuperação, porque o Chelsea ele começou muito bem, chegou a liderar, depois ele teve uma queda ali e agora voltou bem. Vai enfrentar o Brentford, que dos últimos 5 jogos perdeu 3 e venceu 2. Se a gente olhar aqui a classificação, o SofaScore sempre me trola, né? Não tem jeito. Chelsea terceiro colocado, 59 pontos, já está a 10 pontos do Liverpool, né? Não vai brigar por nada aqui em cima, mas o foco dele é realmente se manter pelo menos na vaga da Champions League. Ele que fez 57 gols e sofreu 19,
tem uma grande campanha aqui, porque tem um grande ataque, uma defesa que sofreu poucos gols. E o Brentford é um time que acabou de subir, vai lutar para se manter, pelo menos ele já está a 8 pontos do primeiro time da zona do rebaixamento. Fez 33 gols, sofreu 47. Chelsea como mandante são 7 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. E o Brentford como visitante são apenas 3 vitórias em 15 jogos. Vamos dar uma olhada no histórico? Não vou ver o confronto direto, porque estava na segunda divisão. Chelsea vem de 6 vitórias seguidas, dos últimos 5 em 4, foi a primeira equipe a marcar. Chelsea que vai jogar quarta-feira contra o Real Madrid. Jogo difícil demais, pelo menos vai ser na Inglaterra. Então vamos lá, esse jogo para mim o Chelsea já tem cara de quem vai poupar, tá? Mesmo o jogo sendo só na quarta-feira, eu vi alguém comentando no vídeo falando, não, é impossível o Benfica poupar jogadores, porque ele joga na sexta e depois só vai jogar na terça, então tem sábado, domingo e segunda. Pô, 3 dias para recuperar para um jogo importante contra a equipe que talvez seja até melhor que a sua, no caso do Benfica com certeza, que ele vai pegar o Liverpool. Mas, pô, 3 dias não é muito tempo, não. Para um jogador, pergunta para o jogador, 3 dias não é muito tempo, não. E ainda mais quando você não está brigando por nada, porque a motivação do Benfica é conseguir tirar 6 pontos do Sporting para ir direto para a Champions League e não ir para a pré-Champions. No caso do Chelsea aqui, cara, pô, ele está a 5 pontos do Arsenal, ele está a 8 pontos do Tottenham e com um jogo a menos. Então é um jogo, pelo menos para mim, que ele pode se dar o luxo de poupar, até porque quem é o ataque titular hoje do Chelsea? É o Mason Mount, o Pulisic e o Havertz. Quem vai entrar? Vai entrar o Ziyech, vai entrar o Lukaku, vai entrar o Werner. Porra, 3 caras bons pra caramba também na Inglaterra. Tá? Não tô afirmando que vai poupar, mas eu acredito que tem uma grande chance. Só que mesmo poupando, o time é muito melhor que o do Brentford. Então eu vou cravar essa vitória do Chelsea. E é isso aí, irmão. Vitória do Chelsea. 11h15 da manhã, Campeonato Espanhol, tem o Villarreal que vai visitar o Levante, cotação interessantíssima para o Villarreal, para enfrentar um time horroroso, que é o do Levante. Se a gente olhar aqui a classificação, deixa eu ver se dá para ver, o Levante é uma lanterna em 29 jogos, ganhou apenas 3 em 29 jogos, tem 19 pontos, e o Villarreal está com 45, o Villarreal que no momento não está em competição nenhuma europeia, ele está a 3 pontos da Real Sociedad, que está na vaga da Conference League, está a 5 pontos do Betis, que está na Europa League, e está a 9 pontos do Atlético de Madrid, que está na Champions League. Então, para ele está complicada aqui a situação. Detalhe interessante desse jogo aqui, que o Villarreal ele vai pegar só o Bayern de Munique, apenas. Então é o seguinte, tropa, eu tenho 2 cenários perigosos aqui. Eu tenho um cenário que ele pode poupar o time, buscando ali o jogo contra o Bayern de Munique, até porque é um jogo que para ele é muito importante, que é o jogo da Espanha, onde ele tem que tentar fazer um resultado para jogar mais tranquilo lá na Alemanha, deixar para decidir esse jogo na Alemanha contra o Bayern vai ser muito complicado para ele. Da mesma forma também que eu posso ter um time preocupado que, teoricamente, vai ser eliminado pelo Bayern de Munique, e se ele for eliminado, ele não está em competição nenhuma para a próxima temporada. Então é um tipo de jogo que ele não pode perder de jeito nenhum para o Levante. Cara, não pode perder ponto para o Levante se ele quiser disputar uma competição temporada que vem. Tá na Champions hoje? Tá, mas se for eliminado, vai fazer o quê? Então é o seguinte, pode valer a pena dupla chance. Tem o risco, já vou avisar logo, tem o risco, porque ele vai enfrentar um time forte no meio de semana, mas pode ser uma possibilidade que um empate anula um dupla chance pela odd que a Denise deu pra gente, tá bom? Então fica ligado aí, fica muito a critério de confiança de vocês. Eu, particularmente, pré-live eu não faria nada nesse jogo, eu esperaria a escalação e esperaria para ver como o Villarreal vai estar se comportando em campo. Se tiver amassando ali, ó, porra, vamos para cima, quero ganhar, pode valer a pena aqui uma cotação altíssima, altíssima, altíssima. 12h30, Campeonato Suíço, eu tenho o Brabo Zurique que vai receber o Grasshopper. O que eu tenho de interessante aqui? Zurique líder dos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1, vai enfrentar o Grasshopper. Porra, não tá aparecendo, né? Pronto, pelo menos 5 derrotas seguidas, tá? Agora deixa eu abrir a classificação, deixa eu aumentar aqui de novo. Pronto, noventão. O Zurique está com 62 pontos, já abriu 12 pontos de vantagem aqui para o segundo colocado, 12 pontos é muita coisa, são 4 jogos. E o Grasshopper é um time que acabou de subir e está tentando lutar para não cair. Em 27 jogos ganhou apenas 6, empatou 9 e perdeu 12. Zurique jogando em casa são 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota, excelente mandante e excelente campanha. E o Grasshopper como visitante venceu apenas 3. Vamos dar uma olhada no histórico? O Grasshopper, não vou olhar que ele estava na segunda divisão, o confronto direto. Mas o Grasshopper vem de 7 jogos sem vencer, 7 jogos seguidos sofrendo gols.
Os últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Então é o seguinte, dá para buscar a vitória seca do Zurique? Dá. Para mim o Zurique em casa tem tudo para ganhar, ainda mais aproveitando que o Grasshopper está no mau momento. Mas interessante entrar com empate anula, tá? Fica safe, cotação tá alta. O Grasshopper já é praticamente campeão, né? Não tem tanto interesse assim, pode dar uma facilitada para o seu rival. Pode dar, mas eu acredito que isso não vai acontecer. E jogando em casa tem tudo para vencer sim, mas eu não abriria a mão de ir com o meu empatezinho anula nesse jogo. Placar para mim 3-1 pro time da casa. 1h da tarde, campeonato italiano, eu tenho a Lazio que vai receber o Sassuolo. Jogo bastante interessante porque Sassuolo é sinônimo de gols e a Lazio também não fica longe disso. Em 30 jogos fez 58 gols e sofreu 45. Tem uma média de ataque de quase 2 gols por partida e uma média de gols sofridos de 1,5. Já o Sassuolo em 30 jogos fez 55 gols e sofreu 49, também chega no mesmo pique ali. A Lazio que está a 2 pontos da Atalanta, que está na zona da Conference League, 2 pontos da Roma, que está na zona da Europa League. Para a Juventus já ficou complicado, já são 10 pontos, eu acredito que a Lazio não tem time para tirar. Lazio jogando em casa, são 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, grande mandante, fez 33 gols em casa e sofreu 18. Já o Sassuolo, como visitante, fez 32 gols em 15 jogos e sofreu 26. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam. Já viram ali que é um histórico de confronto over. Lazio dos últimos 10 jogos em 8 a gente teve pelo menos 3 gols. Sassuolo vem de 6 jogos sem perder. 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 8 em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. Tropa, para essa partida aqui é o seguinte, por mais que eu acredite que a Lazio seja a favorita, tenha tudo para vencer, eu prefiro entrar em gols do que em resultado, entraria no mais de 2 gols e meio ou ambas marcam, são 2 times marcados por fazerem muitos gols e sofrerem muitos gols, então esse 2,5, esse ambas marcam aqui vem muito, muito quente. Quem tiver coragem de ir na Lazio, eu aconselho com empate anula, mas sinceramente um jogo que eu ficaria de fora, ficaria só em gols, para mim é mais interessante, beleza? Para cá para mim, 3-2 para a Lazio. 1h da tarde temos a estreia do campeonato norueguês. Ih, graças a Deus, gostamos muito. Molde, Bodø/Glimt e Rosenborg, tá? Anota aí. E o restante para gols. Vålerenga, Viking. Vambora. Molde vai estrear jogando contra o Vålerenga. O Molde que ele tinha uma hegemonia na Noruega. Tá vendo isso ser quebrado pelo Bodø/Glimt. Bodø/Glimt que é o atual bicampeão. Vai jogar só no domingo. Molde vai estar jogando em casa. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Não sei porque eu abri a classificação se o campeonato começa amanhã. Vamos lá, as duas equipes dos últimos 7 jogos em 7 foram ambas marcam quando elas se enfrentam e dos últimos 7 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. O Vålerenga não perde para o Molde há 3 partidas, então tem um bom retrospecto. Pô, ver esses últimos jogos aqui é complicado, mas vou ver, tá? Só que aí é pré-temporada, pô, então final da temporada passada. Mas vamos lá, o Molde dos últimos 5 jogos em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. Vålerenga vem de 3 jogos sem vencer, dos últimos 7 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols e os últimos 7 em 6 foram ambas marcam. O que eu exploraria para esse jogo? O Molde tem tudo para estrear bem amanhã, vencer esse jogo, mas eu iria com um empatezinho para ficar safe. Outro cenário também, mais de 2 gols e meio ou ambas marcam, o e-mail não tem odd para esse jogo, tenho certeza, porque as duas equipes são bem over, o histórico é over, então a chance da gente ver 3 gols aqui é muito, muito grande, tá, tropa? Então vou cravar isso aí, placar para mim 3-1 pro time da casa. Acho que vai ser isso. Tem cara de ser um joguinho bom de gols. 1h30 da tarde, voltando pro Campeonato Espanhol, tem o Real Madrid, o brabo da Espanha, que vai visitar o Celta. O que acontece? Já vou mostrar aqui. Champions League, Real Madrid e Chelsea, na quarta-feira, jogo lá na Inglaterra, jogo difícil demais. Acredito que o Real deva dar uma poupada nesse jogo, até porque ele já abriu 9 pontos de vantagem para o Sevilla, tem uma gordurinha para queimar. Então acredito que ele vai queimar agora, tá? Alguns jogadores estiveram com a seleção, provavelmente não vão jogar. Mas sim, posso estar falando merda e os jogadores jogar, tá ligado? Os jogadores, porra, entrarem em campo, titular. Mas, pô, analisando a tendência que aconteceu nos outros anos, é muito provável que o Real Madrid poupe aqui grande parte dos seus jogadores. Benzema, que ele machuca ou não machuca. Acredito que é isso aí. Por isso eu vou ficar de fora desse mercado de resultados. Estou fora do mercado, na verdade. Mas se eu olhar a escalação ali, ver o time do Real Madrid titular ali com Vinícius Júnior, com Benzema, esse jogo começa a ser muito interessante por conta da cotação. 1h30 da tarde, voltando para o campeonato inglês, temos um dos times mais safados de todos os tempos, que é o Manchester United, que vai receber o Leicester.
Cotação para mim injusta, só você ver o momento que o Leicester vive. Se você olhar pelo menos os últimos 5 jogos, é um momento melhor que o do United, não justifica essa odd para mim. Classificação: o Manchester é o 6º colocado com 50 pontos, está lutando aqui por uma vaga na Champions League. Para isso precisa vencer o Leicester que tem 36 pontos, mas tem 2 jogos a menos que o seu rival. Fez 42 gols e sofreu 46, e o United fez 48 gols e sofreu 40. Vamos dar uma olhada no United em casa. Em 15 jogos fez 24 gols e sofreu 18. E o Leicester, jogando fora de casa, em 13 jogos fez 18 gols e sofreu 27. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam. O Leicester vem de 3 vitórias seguidas contra o United, 4 jogos sem perder. Vamos lá. As 2 equipes vêm sofrendo gols. As 3 partidas, o Leicester dos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a marcar. Nada de interessante, tropa, e irrelevante. Jogo que eu exploraria gols, 2 equipes over, principalmente o Manchester está desesperado e a gente tem tudo para ver um time aberto para essa partida. Exploraria aqui um mais de 1,5 gol no safe do Mundo Bet, mas vou falar para vocês que esse ambas marcam aqui vem muito, muito quente, tá? Placar para mim desse jogo, 2-1 para o United. 4 horas da tarde aqui na Espanha, mais um jogo de time que vai jogar pela Champions no meio de semana. Temos Atlético de Madrid, que tem uma parada duríssima, vai enfrentar o City na terça-feira lá na Inglaterra. Ele vai amanhã receber o Alavés. Só você olhar aqui a distância que as equipes vivem em momentos. O Atlético de Madrid, 5 vitórias seguidas. O Alavés vem de pelo menos 5 jogos sem vencer. Oposto na tabela, o Alavés é o penúltimo em 29 jogos, ganhou apenas 5 e fez apenas 23 gols. Já o Atlético de Madrid está na zona da Champions League, mas sabe que não está garantido. Tem uma turma aqui atrás que é boa de bola também. Em 29 jogos, perdeu apenas 7. Vamos dar uma olhada no histórico. O Alavés vem de 3 derrotas seguidas, 6 jogos sem vencer. Já o Atlético vem de 5 vitórias seguidas. O que eu ia ver aqui? O Atlético como mandante perdeu apenas 2, venceu 9 e empatou 3. E o Alavés fora de casa, 14 jogos, venceu apenas 1. Tropa, para essa partida aqui, acredito na vitória do Atlético de Madrid. O problema vai ser qual a motivação e qual time ele vai entrar em campo. Tá? Isso, por mais que você fale, todo jogo tá falando isso, porque eu já cansei de me dar mal nessa, não tem porquê, não vai, do nada lá o técnico vai lá e poupa os jogadores. Então, sempre conte com esse perigo que é muito possível de acontecer. Placar para mim desse jogo, 2-0 para o Atlético de Madrid. Acredito que deva vencer justamente pela fragilidade que o Alavés tem, né? Atravessa um momento horrível, tem um elenco muito fraco, então o Atlético deve vencer. Mas falar para vocês que essa cotação aqui para mim está muito baixa para o momento do jogo. Indo agora para as decisões dos estaduais, às 4h30 da tarde eu tenho pelo Gauchão, Grêmio contra Ipiranga, jogo da volta. Primeiro jogo foi 1-0 para o Grêmio, jogando fora de casa, e agora tem a vantagem de ser campeão, tá jogando em casa. Pode até empatar esse jogo aqui, que ele já garante o título. Cotação para o Grêmio eu tenho 1,60 a 1,70, então jogo para mim de empate anula. Eu acredito que o Grêmio vai vencer de novo, até antes da final eu falei que o Grêmio provavelmente venceria as 2 partidas, mas eu iria com empate anula porque pode jogar pelo empate, entendeu? Ele pode empatar, então pode ser que no final do jogo o time sente no regulamento, vê seu adversário ficar jogando, pra gente não correr risco, melhor ir com empate anula, tá? Para mim é a melhor entrada nesse jogo. Também às 4h30 eu tenho Atlético Mineiro e Cruzeiro, final, jogo único. Eu, sinceramente, eu não sou muito fã de jogo único, mas no Mineiro é. Então é o seguinte, mais de 1,5 gol para mim, tá? Partida que envolve muito desespero. A partir do momento que eu tiver um gol de uma equipe, a outra vai para cima com tudo. Ninguém quer entregar o título para o seu maior rival, então pode ser um jogo interessante para a gente ver gols, um jogo aberto. E para a gente fechar o nosso dia, 8 horas da noite, eu tenho o Fla-Flu, dessa vez o Fluminense como mandante. O primeiro jogo foi 2-0 para o Flusão, 2 gols do Cano no finalzinho. Faço ela imediatamente. E agora amanhã o Flamengo ele tem a oportunidade de reverter, escrever um grande tri aí na história, um grande título marcado por essa vitória aí, por vencer de 2 gols ou mais para se sagrar campeão. Na verdade, 2 gols vai para pênalti e só a partir de 3 gols de diferença vai ser campeão. É um jogo que, sinceramente, eu vou torcer pro Flamengo, porque eu vou levar minha mãe pro estádio, primeira vez que ela vai na final. Então, vai ser melhor se o Flamengo vencer, principalmente para ela. Mas sabe que o Fluminense tem levado um grande retrospecto contra o Flamengo. Já são 4 vitórias seguidas sobre o seu rival. O Fluminense dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Flamengo dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a marcar. O Flamengo vem sofrendo gols do Fluminense há 9 partidas consecutivas. Então é o seguinte,
Exploro também um mar de gol e meio nesse jogo, até porque o Flamengo ele tem que fazer pelo menos 2, e eu acredito que 2 gols a gente veja. E uma vitória do Mengão aqui, quem quiser ir com empate anula é válido, mas eu iria nessa vitória seca. Como eu disse, para mim o Fluminense vai sentar mais uma vez em cima do resultado, né? Em cima da vantagem, vai ver se o adversário jogar. Tem que tomar cuidado, enquanto o Flamengo pode ser fatal. Placar para mim, 2-1 pro Mengão. Bom, tropa, fechamos nossos jogos sabadão. A gente tem muito jogo, então filtra apenas os jogos que você tem mais confiança, tá legal? Não se force a fazer entrada, né? Porque eu trouxe aqui mais de 20 jogos, que eu realmente trouxe, que quer dizer que esses jogos vão dar certo, que são os melhores jogos. De repente, se você analisou um outro jogo aqui e tá com confiança, cai dentro. Vai para cima, tem jogo do Borussia que pode ser bom para gols, mas eu preferi ficar de fora. Tem muito jogo nesse final de semana, irmão. Muito jogo eu separei porque os que para mim tinham mais valor e alguns que podem ter valor porque eles estão envolvidos na Champions League, tipo do Villarreal, tipo do Real Madrid, que eles estão com a odd altíssima ali próxima a 2 e de repente pode ser uma grande vantagem aí para a gente estar explorando. Beleza? Então é isso, já falei demais. Talvez vai rolar o nosso encontro no Maracanã, ali próximo ao Maracanã, para quem for. Você não precisa estar indo ver o jogo, você pode passar lá rapidinho para a gente trocar uma ideia, né? Tirar uma foto. Eu vou pedir para tirar foto com vocês, com certeza. Pode ter ficado meio embolado o que eu falei ontem, mas é porque o jogo ia ser domingo, eu comprei uma passagem para o sábado, para ir sábado para o Rio. E o jogo adiantou para sábado, então já vou chegar próximo da hora do jogo. Então vou tentar fazer o máximo possível, né? Pô, vou dar uma olhada ali. E eu vou estar avisando isso sempre no Instagram. Se eu sentir que vai dar, fala, pô, tropa, vai dar. Então já vou avisar com antecedência. Quem quiser colar lá, tomar um gelo, trocar uma ideia. E vai rolar também uma pixada lá de bolão pro jogo. Então é isso, já falei demais. Tem muito jogo, já estou alugando muita mente de vocês. Espero que seja um dia muito bom pra gente. E receba! Tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo coloquei mais de gol e meio no Fla-Flu. Até porque o Flamengo precisa de pelo menos 2 gols, então acredito que 2 gols a gente veja. Segundo jogo, coloquei Bayern de Munique, empate anula. É grande favorito para o jogo, mas vamos aproveitar que a gente tem uma cotação boa e a gente vai jogar a favor do empate também. E para fechar o nosso bilhete, vitória seca do Manchester City, aquela vitória que eu comentei para completar o bilhete, está pegando o penúltimo colocado e na briga ali contra o Liverpool pela liderança, é um jogo que ele não pode nem sonhar em perder pontos. Essa nossa tripla tem um total de 1,86 de odd, sempre bom para dobrar o investimento ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!